Tutelar. Você chegou no Mar e Companhia, o podcast do povo buziano que se organiza por uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos aqui como convidado Claudeir Júnior, coordenador do Conselho Tutelar de Armação dos Búzios. Eu vou pedir que você se apresente ao nosso público, Claudeir. Apesar de você já ser uma figura muito conhecida na cidade, apesar de jovem, tá? Gostaríamos de saber mais de você. Bom, Márcia, bom dia. Primeiramente, agradecer o espaço, de falar aqui um pouco do Conselho Tutelar, um espaço de prestígio aqui no podcast. Gostaria de agradecer primeiramente essa oportunidade. Bom, eu sou Claudeir Júnior, sou professor de geografia, atuo há 12 anos em sala de aula, tenho uma filha, Catarina, de 1 aninho, sou casado, estou no Conselho Tutelar no 2º mandato, moro em Búzios já há 23 anos, fui criado no bairro das Sem Braças, atualmente moro no bairro da Rasa, depois de ter casado. Também sou estudante de Direito, o trabalho no Conselho Tutelar acabou me levando para essa área. E é isso, um militante da área da defesa e da promoção do direito das crianças e adolescentes. Sou uma pessoa, por natureza, indignada, e é isso que me leva a estar no Conselho Tutelar, atuando. Esse sou eu. Ok. Conta pra gente como foi criada, quando foi criado o Conselho Tutelar de Búzios e qual a missão dessa entidade. Beleza. Bom, antes de falar sobre a criação do Conselho Tutelar de Búzios, a gente precisa falar da criação do Conselho Tutelar a nível nacional, porque o Conselho Tutelar, apesar dele ser de Búzios, ele não pertence à municipalidade, ele não pertence à prefeitura. O Estatuto da Criança e Adolescente, quando foi criado em 1990, ele estabelece o Conselho Tutelar com a missão de zelar pelo cumprimento do direito das crianças e adolescentes. Búzios, quando se emancipou em 95, começou ali a administração a partir de 97, e no ano de 2000 foi estabelecido, através de um decreto do prefeito, a criação do Conselho Tutelar de Armação dos Búzios, isso em 2000. Sim. Como é formado o conselho? Quais são as pessoas, quantas pessoas participam, integram e quais os requisitos para se tornar um conselheiro tutelar? Tá. O Conselho Tutelar ele é formado por 5 pessoas, 5 membros. Todo o Conselho Tutelar, independente da localidade. São 5 pessoas. Os requisitos é a experiência no trato direto ou indireto com criança e adolescente, no mínimo de 2 anos, residir no município, essa é uma característica que é um requisito que vai encontrar em todos os municípios do Brasil, ter mais de 21 anos. Em alguns municípios como Búzios, você precisa fazer uma prova de conhecimentos específicos da legislação do Estatuto da Criança e Adolescente e ter aprovação de 70%, para poder concorrer e ir ao pleito, e aí sim ser escolhido pela própria sociedade para compor o Conselho Tutelar. Essa prova, ela é uma prova padrão para todo o Brasil ou ela cada município tem as suas características? A própria legislação, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz sobre a municipalização do atendimento. Então, apesar do Conselho Tutelar não ser um órgão da prefeitura, a municipalidade ela estabelece os requisitos para o Conselho Tutelar, para o ingresso ao Conselho Tutelar. Em Búzios, a gente tem uma prova, o que não é realidade em todos os municípios. Tem municípios que o Estatuto da Criança e Adolescente só exige ter maior de 21 anos, residir no município e ter idoneidade moral. Não pode responder nenhum processo criminal ou civil para concorrer. Então, Búzios estabelece que, além disso, desses requisitos que são estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente, deve-se fazer uma prova para aferir os conhecimentos específicos da legislação do Estatuto da Criança e Adolescente. Entendi. No ano passado foi feita uma pesquisa
e nós descobrimos que 23% da população não sabe o que faz um conselho tutelar, não sabe para que serve, nem conhece. E nem nunca, alguns nem nunca ouviram falar. E como é que, em que momento o conselho tutelar entra em ação e como é que ele entra em ação? Como que ele atua no município de Búzios? Márcia, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é uma legislação, uma lei que é considerada uma das melhores do mundo, né, quando se diz a proteção integral à criança e adolescente. E lá estabelece, até no artigo 98, o momento em que o Conselho Tutelar tem que atuar. Quando que o Conselho Tutelar atua? Quando há uma ameaça ou uma violação do direito de uma criança ou do adolescente. Então, quando há uma violação do direito, aí o Conselho Tutelar tem atribuição para atuar. E aí quem viola, né, o próprio Estado, o Estatuto diz, quando há uma ameaça pelo pai, pela mãe, né, ou responsável, pela sociedade ou pelo Estado, né? Até quando o Estado ameaça esse direito, o Conselho Tutelar tem que atuar, deve atuar. Certo. Você, assim, na sua opinião, quem aciona mais, que instituição mais recorre ao Conselho Tutelar em defesa da criança e do adolescente? São as igrejas, as escolas, as famílias, a comunidade? Bom, eu vou aproveitar esse espaço, vou responder a pergunta e vou fazer também vou convidar a população a fazer uma reflexão, principalmente as pessoas que frequentam igrejas, né? Primeiro eu vou responder a tua pergunta. Quem mais aciona são as escolas, né? Eu acho que pelo nível dos profissionais, né, e pela obrigatoriedade que a lei impõe a esses profissionais a comunicação com o Conselho Tutelar, à medida que eles têm conhecimento de uma ameaça ou de violação de direito, os profissionais da educação são os que mais demandam, né? Isso porque tem uma legislação específica, apesar da lei obrigar todo mundo a comunicar ao Conselho Tutelar, né, no conhecimento. Só que quando no âmbito profissional isso é mais presente nas escolas, então isso resulta que as escolas são os maiores demandantes, né, digamos assim, né, são os que mais apresentam essas notificações. E aí o convite, quando você pergunta da igreja, a gente tem uma barreira muito grande nessa questão religiosa, né, das igrejas, infelizmente, não é a maioria, né, não posso generalizar, mas grande parte tenta resolver internamente essas violações de direitos de crianças e adolescentes, né? Tratam muito em gabinetes, né, em reuniões internas, e isso é errado, né? Isso, além de ferir a lei, né, filosoficamente, também, independente de qual é a religião, não é o certo, né? Então eu convido, né, os líderes religiosos, né, a estarem mais próximos do Conselho Tutelar, a entender de que a lei que rege o nosso país, ela precisa ser aplicada independente da religião, e que não há resolução interna, né? Tem um princípio no direito, né, que é a inafastabilidade jurisdicional. Esses problemas, né, essas questões não podem ser resolvidas internamente. E aí o Conselho Tutelar, e eu digo em nome de todos os conselheiros, está disposto a ir a qualquer instituição, a conversar, a esclarecer sobre o direito e colocar o Conselho Tutelar como um parceiro e não como um julgador. A gente não é julgador. Então, essa pergunta me fez ter esse posicionamento, né, de chamar, porque a gente tem muitos problemas. Sim. Que a gente descobre depois que tentaram resolver isso internamente, e isso é um grande problema dentro das instituições religiosas, infelizmente. Porque a maioria não está preparada para lidar com esse tipo de problema, né? Exato. E, olha, eu arrisco em dizer, eu não gosto muito de dar minha opinião, né? Eu arrisco dizer que, de acordo com a minha opinião, o medo do escândalo, né? Se tornar público. Daquilo se tornar público, principalmente se for dentro de uma instituição e acabar manchando a instituição. A gente precisa deixar claro e esclarecer para todo mundo de que a instituição que revela os seus problemas, ela não fica manchada, pelo contrário, ela ganha mais credibilidade. Sim. Né? Principalmente para tratar de direito de criança e adolescente, na qual a própria palavra de Deus diz que são eles os herdeiros, né, do reino. Então a gente precisa dar prioridade
aos assuntos dele. Então, a instituição religiosa que denuncia os casos que acontecem internamente, né, ela não fica manchada, pelo contrário, ela fica com mais crédito. Como desmistificar a ideia de que se a gente aciona o conselho tutelar por perceber que uma criança está num estado de vulnerabilidade, a família vai perder a tutela da criança, a mãe ou o pai? Como é que a gente pode explicar isso para a população, que a intenção do conselho não é tirar a criança? Quer dizer, existem casos, a gente sabe que a única solução é essa. É o afastamento. É o afastamento. Mas, normalmente, problemas que aparecem, como bullying e outros, o Conselho Tutelar, até nós conversamos antes de começar a gravação, que até para cirurgias, sim, o Conselho Tutelar ele deve ser acionado quando o município demora muito a responder com autorização, com chamado da cirurgia e a criança, sim, precisa, né? Que o Conselho pode intervir nesse momento e deve. Então, como que a gente pode levar mais esclarecimento, pode esclarecer mais as pessoas dessas atribuições, que a finalidade não é tirar a criança da família? Essa pergunta é excelente, né? E existe uma resposta, né, que é histórica. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele é muito jovem, tem 34 anos, fez em julho. E aí você fala, mas 34 anos é bastante, não para uma nação, né, de 200 milhões de habitantes, né, com um histórico de exploração, né, de cerceamento de direitos. Até 1990, as crianças e adolescentes não eram considerados pela lei sujeitos de direito. E aí é muito comum você encontrar pessoas que nasceram, né, até o início de 90, dentro da sua criação, ter escutado na infância a seguinte coisa: olha, fica quieto, você é criança, você não tem o que falar, sua opinião não conta. Porque a própria lei do país não consideravam as crianças e adolescentes como sujeitos de direito, ou seja, você não tem o direito de falar, fica aí, né? Você é criança, fica pro lado. Né? Quem nunca ouviu isso na sua criação? E até 1990, você tinha um Código de Menores, né? A autoridade do juiz sobre as crianças, né? Então não tinha esse direito. E aí a questão de pobreza, qualquer situação que violasse o direito das crianças e adolescentes, a medida mais simples dentro do Código de Menores era o afastamento. Eu não me lembro porque não sou dessa época, mas havia propagandas para que mães pobres levassem seus filhos para a Funabem, né, que eram lugares que reuniam as crianças, né, e aí levavam para lá. Essa cultura, mesmo após a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, ela continua, né? Há essa ideia de que o Conselho Tutelar substitui o juiz de menor que tinha antes, né? Com uma ideia punitivista, policialesca, que vai regular a moral da família, a pobreza, uma questão social. E não é isso. Quando eu disse aqui que o Estatuto da Criança e Adolescente é considerado uma das melhores legislações do planeta em relação a direitos da criança e adolescente, é porque ele é muito completo. E dentro das medidas protetivas previstas no próprio Estatuto, ele prevê princípios, né? No artigo 100 diz lá, os princípios que regem as medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar ou as medidas aplicadas para a proteção das crianças e adolescentes. E um desses princípios é a condição peculiar de desenvolvimento da criança, a prevalência na família, ou seja, a atuação do Conselho Tutelar ela tem que ser regida por esses princípios que está no artigo 100. Né? A condição da peculiaridade de desenvolvimento, os fins pedagógicos, a prevalência na família, o fortalecimento de vínculos, o interesse superior da criança. Então, não há interesse superior da criança que não seja ficar com a família. Qualquer medida que o Conselho Tutelar vá tomar
tem que levar a prevalência na família. Então não tem essa, conselho tutelar não retira criança. Não é bicho-papão. Não é bicho-papão, né? Aí a gente tem outra coisa. Quantas pessoas não assustaram as crianças usando o conselho tutelar? Escuto isso até hoje. Vou chamar o conselho, a própria mãe. Olha, vou chamar o conselho tutelar, como se o conselho tutelar fosse lá e levasse a criança, vai levar para um abrigo. Teve, assim, todo dia um Kinder Ovo, né, dentro desse trabalho. Tem surpresas muito ruins. A gente participou de uma reunião em uma determinada escola, em que uma profissional que faz a orientação educacional da escola se referiu ao adolescente: olha, você já está na mira do conselho tutelar. Como se a gente tivesse, assim, né, um poder de polícia, né, de, olha, vamos te punir, vamos te levar, vamos fazer... Então é assustador. Isso foi em 2024 agora, tem meses que a gente ouviu isso. Não essa cultura de que, vou chamar o conselho tutelar. Isso acaba fazendo com que as pessoas achem que o conselho tutelar vai tirar a criança da família. Pelo contrário, a gente tem que zelar pelo cumprimento, e um dos direitos fundamentais é o convívio familiar e comunitário. Então, a medida mais extrema, e a própria legislação diz, o afastamento familiar é uma medida excepcional, né, e temporária. Né? Ainda que a gente tenha que afastar uma criança porque a família tem o hábito de castigar fisicamente, né, a gente tem um período para que esse pai e essa mãe entenda como ele deve tratar sobre os direitos. A gente faz esse fortalecimento para a reinserção familiar, e aí tem um acompanhamento temporário. Então, em nenhum caso, o conselho tutelar faz esse afastamento, a não ser em casos extremos, né, onde tem ali o risco iminente presente. Né, está presente. Né, encontramos uma criança espancada, já foi o caso. Uma criança ir para a escola com o olho roxo todo manchado, dedo quebrado. E aí quando a gente vai, mãe, o que aconteceu? Eu bati mesmo, fiz, porque sou eu que alimento. Aí a gente, olha, tchau, né? Porque a gente afasta a criança imediatamente. Mas ela não perde o poder familiar, porque quem faz de maneira efetiva e jurisdicional esse afastamento é o juiz. A gente só afasta e comunica: doutor, está acontecendo isso. E aí ele determina o afastamento ou a perda do poder familiar. Então não tem essa, o conselho tutelar não tira criança de família, nem adolescente, de qualquer maneira ou por qualquer circunstância. Isso é o caso excepcional e extremo, né? A gente nem gosta de fazer isso. Eu me lembro que na minha necessidade de fazer o primeiro afastamento, eu fiquei 2 dias sem dormir, porque foi a coisa mais triste. Nenhuma criança quer sair de perto da mãe, por mais que a mãe ou o pai agrida fisicamente eles. Isso é um fenômeno. A criança chora, tem um sofrimento. E o primeiro que eu fiz na minha vida, que eu tive que fazer, me tirou o sono por 2 dias, né? Até eu ter que reencontrar aquela criança, conversar e ver que estava tudo bem, mas me tirou o sono. Então ninguém gosta de fazer isso, nem o juiz. Eu já ouvi vários relatos de que os conselheiros chegavam, sabiam dos maus tratos, mas na hora a criança olha para a mãe e diz que não, e nega, porque pensa assim, é minha mãe, ela me bate, mas eu vou para um abrigo, vai ser pior, porque eu vou apanhar de crianças, vou estar sem a família, vou estar sem meus irmãos, e aí a criança não é nem por ameaça, por essa ideia, por essa desinformação, ela não comunica, ela tenta esconder o cara, não é? Às vezes ela mesma... tem a questão sentimental, né? É mãe, é pai, e a gente leva em consideração isso, né? É muito difícil. Eu não conheço nenhuma criança que falou assim: olha, você vai ter que ir para o abrigo, a gente vai ter que te afastar temporariamente. Porque um dos princípios, inclusive, é a participação da criança e adolescente na medida aplicada. A gente não pega pelo braço e leva. A gente precisa participar a criança daquilo, levar ela a ter a consciência sobre aquilo. E nenhuma das crianças que a gente fez, não são muitos, né? Dentro desses 5 anos não são... a gente não chega na casa de centenas, né? Mas algumas dezenas. E nenhuma dessas crianças ou adolescentes falou: que bom, maravilha, já não aguentava mais. Nenhuma delas, né? É sempre muito difícil. É sempre muito difícil. Apesar do pai, da mãe ser aquela mãe mais grossa de todos, aquela coisa bem antiga, nunca nenhuma dessas foi muito fácil. Então não tem essa.
Bom, eu sei que a motivação são várias. Eu mesmo, 10 anos atrás, minha filha estava com 16 e bateu o pé que ia viajar, que ganhou uma passagem para Minas Gerais, que ela ia viajar sozinha. E eu falei que não, e ela, eu vou, e eu fui parar no conselho tutelar, 10 horas da noite eu ligando, aí o conselheiro me explicando, a lei permite, só não pode sair do país sem autorização dos pais, mas a lei permite que viaje de avião, sim, de avião com 16 anos pode. Olha, aquilo foi um choque, Claudeir, porque eu esperava esse poder de polícia, de que o conselheiro fosse sair às 10 horas da noite, fosse para a porta lá, para a entrada do aeroporto e dissesse, pare em nome da lei, você não vai para lugar nenhum. E ele, o que ele fez foi me orientar, olha, quando ela chegar lá, nós vamos acionar o conselho tutelar da cidade onde ela vai ficar, para ver se ela está faltando aula, isso a gente pode fazer, e foi feito. Nós, através do conselho de lá, toda semana ia um conselheiro, e é como eu sabia se ela estava cumprindo as coisas que ela disse que ia fazer, mesmo morando com o pai, que era um problema familiar, mas as motivações. No caso de Búzios, quais são as denúncias mais registradas em armação dos Búzios quando alguém chama o conselho tutelar? É violência psicológica. A violência psicológica, eu acho que não só em Búzios, né? Não tenho dados de outros municípios, mas a violência psicológica é algo que está no topo. Aí vem o abuso sexual, violência física, mas a maioria dos casos ultimamente é de violência psicológica, né? É aquela ameaça, né? Principalmente por conta da configuração das famílias, né? Muitos pais se separando, e aí seu pai não vale nada. Ah, mas a sua mãe é aquilo, seu pai é aquilo outro, né? Você é igual ao seu pai, né? Você é igual à sua mãe, né? Não dá para muito boa coisa porque puxou o seu avô. Então isso tem sido demais, além das ameaças diretas, vou te matar, você vai ver só, se eu te pegar, você vai, né, vou fazer acontecer. Desses casos, quem busca o conselho tutelar? Quem procura o conselho? É a comunidade, a família, são outros familiares? Tem vizinhos que são outros familiares, porque em dado momento essa criança ou adolescente... Escola, como você disse também. Escola também, em dado momento essa criança fala para alguém que está em sofrimento. Os professores são assim, maravilhosos porque identificam, né? A criança está... Agora, outubro, tá fazendo já um calor, né? Hoje um dia ensolarado, por exemplo. Semana passada fez frio, estava de casaco. Tá um calor danado. Aquele adolescente permanece indo de casaco. Tá no recreio, tá de casaco. Né? Tem alguma coisa estranha. Né? Então, ou ele tá se mutilando, ou ele tá sofrendo tá com algum hematoma e quer esconder. E aí, quando a gente vai ver, é vítima de violência psicológica, uma tortura psicológica. É algo terrível, violência material. Né? No mundo hoje, onde todo mundo tem celular, a privação do acesso ao extremo, né, acaba trazendo tortura psicológica, porque priva de comunicação com outro pai ou com os próprios amigos. Né? E aí isso acaba trazendo um sofrimento psicológico que é o campeão de notificações. Né? Então, quer dizer, o professor continua sendo o principal agente nessa intermediação entre criança, adolescente e conselho tutelar. Exato, né? E a gente precisa muito, Márcia, que os professores precisam de apoio. As escolas precisam de apoio, porque quando eles comunicam, é porque estão zelando pelo direito, eles estão fazendo a parte deles. E, infelizmente, as famílias entendem isso mal. Né? E aí querem depois... fazer uma retaliação à escola, ao professor. E aí, como comunidade e sociedade, a gente tem que apoiar as escolas, né? Porque a gente não existe aquela de que o filho é meu, eu que alimento, eu que banco, mas você não pode fazer o que você quiser. Né? Pode criar da maneira que você quiser, pode levar para onde você quiser, desde que os direitos fundamentais dele sejam respeitados. E o artigo 4º da lei diz lá, direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, ao esporte, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à segurança, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, assim, são muitos direitos. Você pode fazer o que você quiser com seu filho, desde que esses direitos que estão em lei sejam preservados. Casos de bullying acontecem em Búzios, seja na sociedade ou
virtual e na internet, de casos de racismo? Isso tem em Búzios? Muito. Primeiro, o bullying no Brasil, ele acho que 7 de abril é o dia de combate nacional ao bullying. Mas agora, no último dia 20 de outubro, muito pertinente sua pergunta, foi o Dia Internacional de Combate ao Bullying, né? Então, no mundo todo, tem esse dia, que é um domingo, de conscientização. E o bullying é muito presente. E quando a gente, no Conselho Tutelar, começa a identificar? Agora, no final do ano. Porque começam a ter os relatórios de infrequência, aluno que não está indo para a escola, né? E aí, quando a gente vê, é porque está sofrendo bullying. No Brasil, o bullying é considerado uma violência, né? Eu não me lembro o número da lei, mas desde 2015 a sistematização das brincadeiras, né, que falam, ou perseguições, das violências físicas ou psicológicas de maneira sistemática, ela é considerada bullying e é considerada já uma violência. O Estatuto da Criança, desde 2015, já tem esse reconhecimento como violência. O Estatuto da Criança diz que nenhuma criança pode ser submetida a situação violenta, constrangedora ou vexatória, ou humilhante, né? Então a gente já trata o bullying, como uma violação do direito. Desde janeiro de 2024, com a Lei 14.811, o bullying foi considerado um crime. Então está previsto no Código Penal. Então, se um adolescente, uma criança ou um adolescente comete bullying com um outro, não vai responder pelo crime, mas os adolescentes a partir de 12 anos vão responder pelo ato infracional análogo ao crime de bullying previsto no Código Penal. E aí ele pode ser até internado. E quando eu digo internado, significa que privativo de liberdade, é preso, né? Por bullying. Dependendo da violência. A gente tem casos gravíssimos em Búzios, e é hora de também conclamar tanto o poder público quanto a sociedade, casos extremos, né? Eu não falei isso publicamente em lugar nenhum, mas de resultados irreversíveis, né? De mutilação, né? Por conta do bullying. Como é que eu vou dizer? Um adolescente perdeu parte dos seus testículos por conta do bullying aqui na nossa cidade, né? Por conta dessa brincadeira, né? A brincadeira acabou levando a essa consequência gravíssima desse adolescente, e isso não pode acontecer. Então o Conselho Tutelar atua sim, porque o bullying é considerado no Brasil uma violência. E se ele é cometido contra criança e adolescente, essa criança e adolescente está protegida pelo Estatuto da Criança. E agora, desde janeiro, quem pratica o bullying está praticando um crime, porque está previsto no Código Penal. E aí, quando ele é praticado por um indivíduo de 12 a 18 anos, ele não vai ser responsabilizado pelo Código Penal, mas vai ter medidas socioeducativas aplicadas a eles, porque todo adolescente que comete um crime previsto no Código Penal, ele comete um ato infracional, né? Então, um ato infracional análogo ao bullying, análogo ao furto, análogo ao tráfico de drogas. Ele não vai... O racismo. Teve um caso, tem 2 semanas que eu atendi, né? Um adolescente negro, autista, e ele sofre bullying, né? Na escola. E aí, por conta da sua condição, por conta do seu cabelo, né, e que os colegas também alegam que ele tem um mau odor, né? E aí, aí começa, além dessa condição, dessa situação vexatória, né, que a turma, começa a vir um sofrimento psicológico, porque ele está começando a desenvolver um toque por limpeza. Toma banho toda hora, porque esses alunos dizendo que ele tem um mau odor, ele começa a acreditar que ele tem. E aí ele passa o tempo todo querendo tomar banho, trocar de roupa, trocar de camisa, usar de maneira exacerbada desodorante, porque ele acredita que ele tem um mau odor. Então isso é de uma violência terrível, porque não está doendo fisicamente nele, está doendo mentalmente, no psicológico dele. E ele acredita que ele vai dormir, toma banho, acorda, toma banho, vai para a escola, toma banho, volta da escola, toma banho. Qualquer coisa que ele vá na rua e volta,
Ele toma banho. Tá tomando banho 6, 7, 8, 7 vezes por dia, por acreditar que tá com mau odor, né? Então não consegue pegar um ônibus, não consegue pegar a van, porque fica incomodado, achando que as pessoas vão achar que ele tá fedendo, né? Então isso é crime, isso é muito sério, não é uma brincadeira. E aí, por que... Nesse caso específico, foi a escola que detectou a família? Não, foi a família, a mãe, né? Porque a mãe começou a ir à escola, e aí, infelizmente, nesse caso, a escola tratou como uma brincadeira, e aí a mãe, não resolvendo na escola, foi até o conselho tutelar. E aí a gente está acompanhando o caso, requisitando acompanhamento psicológico, identificando os agressores, né? A escola até propôs trocar ele de turma, só que ele não pode ser penalizado por isso. Ele não tem que sair da turma. Quem tem que mudar são os agressores, né? E aí a gente está acompanhando. Mas dá trabalho. E uma das coisas que dá mais trabalho para combater o bullying é o conservadorismo. Por quê? A gente pega um adulto de 40, 50 anos e fala, mas na minha época tinha isso. Isso como uma prática cultural. Na minha época ninguém morria por conta disso, não. Só que o problema é que naquela época você ia para a escola, você não tinha tantas escolas assim, o ensino não era obrigatório, né? Antes de 90, quem não estudasse não era obrigatório. Então só estudava quem tinha uma condição social melhor, por isso que as escolas públicas eram consideradas melhores, porque só estudava quem podia, não era obrigado. E você estudava numa escola, digamos, vamos pegar o contexto de Búzios, tinha uma escola aqui, José Bento ou Botas, depois para a pessoa estudar o ensino médio tinha que ir para Cabo Frio. Um aluno de Búzios que sofria bullying em Cabo Frio, ele sofria só na escola. E depois ele vinha para casa, ninguém sabia, ele só lidava com aquilo na escola. Era dolorido, né? Doloroso? Era, mas ele só enfrentava aquilo no ambiente escolar. Hoje, o adolescente sai da escola e nas redes sociais essa violência continua 24 horas. Se ele posta alguma coisa na rede social dele, vai, ô fedorento, fala, e aí aquilo fica presente 24 horas, que é o cyberbullying, né? É o bullying que sai da escola e vai para as redes sociais, e aquilo fica presente na vida dele o tempo todo, né? Qualquer coisa que ele vai fazer, vai tomar banho, seu fedorento, vai mudar esse cabelo, vai cortar esse cabelo, vai alisar esse cabelo. Então, o bullying no contexto social atual ele é diferente do que era na década de 60, 70, 80 e até 90. Né? Então, esse conservadorismo, né, tem atrapalhado o combate nesse contexto atual ao bullying. Essa é uma dificuldade. Os jovens agora passam muitas horas nas redes sociais, né? Não é como no passado. Exato. Então a atenção tem que ser redobrada, né? De que tipo de discussão eles estão travando ali, o que eles estão passando. Exatamente. Né? E aí, muita informação. Eu li em algum lugar, Márcia, mas eu não consigo lembrar exatamente, que uma criança de 6 anos hoje, ela tem mais informação do que o imperador de Roma tinha. É possível. O acesso... ela tem muito mais informação hoje, uma criança de 6 anos, do que César tinha. Então, as crianças nessa idade, com a quantidade de informação, nós que já estamos na fase adulta, quando você começa a saber muita coisa, a gente já fica deprimido, né? Quando a gente começa a olhar o mundo, entender o sistema. Imagina uma criança de 10 anos com acesso ali à internet, ter a quantidade de informação que ela tem acesso, né? De que há 100 anos atrás um rei não tinha, né? E aí isso traz um sofrimento. Então, o sofrimento psicológico, mais uma vez, esbarra no conservadorismo. Ele não é frescura, né? Não é falta de porrada, não é falta de não é falta de trabalho. Ele é uma condição da sociedade atual, né? Esse excesso de informação traz essa consequência. Certo. Políticas públicas. Vocês têm muitas demandas, né? O Conselho Tutelar de Búzios. E o que é que a equipe... O que é que vocês esperam do próximo governo municipal em relação a políticas públicas para criança e adolescente? A minha fala, a partir de agora, ela não tem um caráter... Até porque já passou o processo eleitoral, né? Enfim. Mas eu digo
que a natureza do Conselho Tutelar é de confrontar. O artigo 131 que constitui o Conselho, no ECA, diz lá: órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento do direito. Né? Então, qual é a natureza do Conselho Tutelar? Zelar pelo cumprimento. Se o direito não está sendo cumprido, a gente tem que confrontar quem não está cumprindo, quem está violando, quem está deixando de fazer a sua parte. Então, a natureza do Conselho Tutelar é confrontar, que a gente só age quando há com um direito violado. Né? Então, o que eu espero do poder público? Que o próximo governo, né, que vai ser a continuidade do atual, se aproprie mais da doutrina da proteção integral que está estabelecida na lei. Não é a minha opinião, é o que a lei diz. Né, que dê a devida prioridade absoluta que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, também na efetivação dos direitos. Né? A criança e adolescente, na efetivação do direito, tem prioridade absoluta. A população idosa tem prioridade no atendimento hospitalar, né, no atendimento dos serviços. A criança e adolescente tem prioridade absoluta, que é a prioridade das prioridades. Né? Então, na efetivação dos direitos, o que consiste essa prioridade absoluta na lei? Destinação privilegiada de recursos públicos, primazia no atendimento médico. Então, antes de ter o estabelecimento da política pública para qualquer setor, a lei diz que, antes disso, os direitos das crianças e adolescentes têm que estar atendidos. Então, eu não posso fazer determinada obra que vai atender outros interesses se tem criança na fila de creche, se tem criança estudando longe de casa, que a lei diz que a criança tem o direito a estudar na escola próximo da residência, se não está tendo atendimento psicológico, se os autistas não estão tendo a terapia, né? Se toda criança com deficiência está tendo... Então eu não posso, por exemplo, querer construir um autódromo enquanto as crianças não estão frequentando na sua totalidade a creche. Creche em tempo integral, eu vejo as mães implorando, todo ano de eleição, precisamos creche em tempo integral, porque vamos acabar terceirizando o cuidado dessa criança com pessoas despreparadas, contando com boa vontade. Exatamente. E colocando as crianças em risco. Né? Infelizmente, Márcia, a gente só tem comoção, aliás, só tem a atenção ao direito da criança e adolescente diante de uma comoção, quando há algo assim absurdo. Precisou um menino engasgar numa creche para ter uma lei que engasgasse em Petrópolis, tem pouquíssimo tempo, com uma maçã, para que e aí demorou o socorro, as professoras não sabiam o que fazer e acabou falecendo. Precisou disso para ter uma lei para treinar os profissionais da educação a fazer primeiros socorros. O menino Bernardo precisou morrer, né, pelo próprio pai que é médico, pela madrasta, lá no Rio Grande do Sul, para ter uma lei mais efetiva. Henri Borel precisou morrer para que a lei fosse aprimorada e a gente tivesse medidas protetivas contra a violência doméstica cometida contra criança e adolescente. Então, precisou ter mais... o escândalo da creche em São Paulo, das crianças amarradas, eu não sei se você lembra, que as crianças ficavam amarradas. Não, isso não. Teve para que tivesse maior rigor no cuidado das creches. A gente não precisa ter essas situações para começar a dar a devida atenção às nossas crianças e adolescentes. Eu fico muito triste que quando a gente só tem esse momento de reflexão, quando pior acontece. Quando tem uma situação dessa. A lei já está lá, a gente precisa ter esse conhecimento, precisa se apropriar disso, precisa se despir desse conservadorismo e dizer que a criança não tem direito ou ela espera. Não é assim mais. Não é mais moderno. Então, um gestor que investe no direito da criança e adolescente, cientificamente já é provado. A sociedade melhora. As crianças que passam tempo na creche integral, a probabilidade delas alcançarem melhores postos de trabalho é 7 vezes maior. Então a gente desenvolve uma cidade, desenvolve um estado e até um país quando essas crianças têm de maneira mais precoce o acesso à creche.
Isso é comprovado, não é o Claudei que está falando. Isso desenvolve a economia, porque a mãe pode ir trabalhar. Com certeza. Né? Tem mais tempo. Mas é um trabalho formal. Trabalho informal, ela costura, ela gera renda, né? Gera imposto, aquece a economia. Não tem não é uma despesa, é um investimento. Né? Então, assim, o que eu espero do próximo governo, dessa continuidade, esse olhar, tá certo, a cidade precisa de muitas coisas, mas que eu espero que nesse agora tenha esse momento de olhar para o direito das crianças e adolescentes, que é prioritário. Não é minha opinião, não, é o que a lei diz. Não é nem criar novidades, é cumprir a lei, fazer o que já existe de básico, lei, né? Garantindo. É o básico. A gente precisa ter esse olhar. Vou dar um exemplo. É um direito fundamental o acesso à cultura, ao esporte. A gente tem atividades de cultura e esporte no município? Temos. Né? Você tem o INEF com atividades, você tem esportivas, você tem nos bairros, nesses campinhos, tem as atividades, algumas. Sem braços, a gente pode destacar aqui o Grêmio Recreativo do Seu Clóvis, né, que atende lá balé. Enfim, a gente tem o circo. Excelente. A gente tem opções. São da maneira que a gente gostaria? Não, em lugar nenhum do país é da maneira que a gente gostaria, que é atender 100% da demanda. Mas existe. Só que em Búzios, nesse governo, né, não é uma crítica, é uma constatação. Antes, a salineira, os alunos da rede pública podiam entrar nos ônibus da salineira a qualquer hora e circular pela cidade. Né? Tinha gente até que não gostava disso. Né? 3 horas da tarde, o que esse aluno está fazendo dentro do ônibus? Né? Está indo para uma aula de reforço, está indo para uma aula de inglês, está indo para fazer um esporte. Ele botava o uniforme para ter a gratuidade de passagem. Com a contratação de ônibus escolares, só há circulação desse ônibus gratuito, esse transporte gratuito para os alunos, no horário de entrada e saída das escolas. Como que um aluno da Rasa frequenta a Vila Lobos lá no centro, no contraturno? A passagem é R$5. 5 para ir, 5 para voltar. R$10, 2, 3 vezes por semana. Fiz essa conta, é cruel. Será que as famílias têm condição? A maioria não tem. Não tem. Não basta você colocar Vila Lobos lá, que funciona há muito tempo, é brilhante, o pessoal que trabalha lá é maravilhoso, mas a gente tem que oferecer meios de acesso. Não basta ofertar. Né? Uma criança ou um adolescente do bairro de José Gonçalves ou Bahia Formosa não consegue vir ao INEF fazer a natação que tem aqui, porque não tem transporte. Como é que ele vai vir? Quem mora em José Gonçalves, então tem que ser 2 passagens, tem que ser uma até o porto, do pórtico para cá. Aí são não é R$10 por dia, são R$20 por dia. E aí se é uma criança de 7 anos, ela não vai vir sozinha. Exato, aí dobra o custo porque o responsável tem que levar. E aí quando a criança vai sozinha, ela tem que ir com um irmão mais velho, que aí vão fazer junto. O custo é dobrado. Então a gente precisa ter meios de locomoção para que essas crianças e adolescentes tenham acesso a esses cultura, né, essas atividades, seja esportivas ou seja culturais. Então eu espero que o poder público tenha esse olhar, porque o ônibus escolar fazendo essa rota, ampliou, isso é bacana, mas a gente precisa ter outros meios para que essas crianças e adolescentes no seu contraturno, né, quando estão fora da escola, ter acesso a esses serviços, né, a essas coisas. Pedir que os novos vereadores também estejam atentos a isso. Exato. E, né, façam jus aos votos que receberam. Exato. Não deixando, né, essa questão para trás. Né, do acesso da criança a tudo que ela precisa. A todos os direitos. E precisa. Né? Eu luto uma coisa que é interessante. Um dos direitos fundamentais é a liberdade. E aí eu fico bravo até, quando ligam para mim, eu começo a ficar, eu me altero. Um dos direitos fundamentais é a liberdade. E o que consiste a liberdade? Direito de ir, vir, estar e frequentar locais e logradouros públicos, ressalvados as restrições legais. O que isso diz? Então, que uma criança de 10 anos, ela tem direito de sair da Rasa, ir até o centro, ir na Rua das Pedras, comprar um sorvete, ir no cais, pescar, pular, nadar se ela quiser, voltar para casa. Mas e o perigo? E aí? Mas ela corre risco. E aí a gente vai tirar... Quem que a gente tem que tirar das ruas? São as crianças ou é o perigo?
a gente tem que tirar o perigo. Se tem muito isso, né? Vendedor e comerciante lá do centro fala, mas tem uma criança aqui sozinha. Tá sozinha não, você tá com ela. A Constituição diz que é dever de todos gelar com a absoluta prioridade do direito das crianças e adolescentes. Então você tem responsabilidade. Você tá vendo ela aí? Você não vai deixar ela sozinha. Ah, mas eu tô no meu local de trabalho, ela tá passando. Liga pro vendedor lá do outro, tá passando a criança, dá uma olhada. E isso tem que ter. A gente não tem que tirar a criança da rua porque a rua é perigosa. Não, a gente tem que lutar para que a rua seja segura e que ela possa brincar. A causa animal já deu conta disso. Vê um animal, tá de coleirinha, mas tô vendo que ele tá perdido. Posta nas redes sociais, pede ajuda, comunica. Por que a gente não vai fazer isso? Ó, tem uma criança que tá há muitas horas, tá na praia, tô vendo que tá desacompanhada, mas... É filho dos outros. É filho exatamente. Eu não vou fazer uma comparação infeliz, até que já fizeram. As pessoas estão mais preocupadas com os cachorros do que... Não, isso, eu digo que é a cultura. Que é a cultura. Se nós criamos a cultura de... ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado com os animais. Por que a gente não desenvolve também com as crianças e começa a observar? Que questão, né, Márcia? Na praia. Por que não, né? Puxa, tô sozinho ali na praia, eu tô aqui há 3 horas e tô vendo que é uma criança de 7 anos, tá sozinha, já fica de olho. Exatamente. Por que não? Eu acho que a gente tem que ter isso. Um provérbio africano que diz, né, que é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança. Então a sociedade tem que cuidar, é dever. Né? Uma criança nunca está sozinha. De acordo com a lei, a criança nunca está sozinha. Porque em qualquer lugar que ela esteja, tem alguém. E se essa pessoa, mais que seja desconhecida, ela se torna responsável por ela. Uma coisa que eu tenho observado muito no trânsito é essa questão do acesso. E agora são muitas mães. Na moto, na motinho, a mãe ou o pai de capacete, a criança na frente, frente para a estrada, sem capacete, sem proteção. A gente sabe que está levando para a escola, que está garantindo o direito à educação, mas é uma criança que não está sendo respeitada nas suas garantias individuais. Você tem que andar de capacete. Eu acho que isso, a fiscalização também de Búzios tem que ficar mais atenta. Sim. Porque está virando uma prática levar e trazer criança de escola sem o capacete, que leve na moto, mas que a mesma proteção que o piloto, que é exigida do piloto, tem que ser também a exigência para a criança que está ali na frente, né? Um ponto interessante, né? Porque agora teve uma mudança que antes era até a partir dos 7 anos, agora com 10 anos. Nenhuma criança pode ser transportada em motocicleta com menos de 10 anos. E é o que a gente mais vê. Só que não é considerado um crime, é considerado uma infração de trânsito. Então a gente não tem, né, o Conselho Tutelar vê, a gente se incomoda, mas o que a gente pode fazer é só aconselhar. Olha, não faz isso. Agora, se tem um acidente, né, e aí esse pai, ele violou o direito à vida, né, e à saúde dessa criança. Então esse ato dele vai fazer ele responder criminalmente por isso. É muito louco, né? A gente tinha que ter instrumento para impedir, a gente tem, que seria uma fiscalização de trânsito, mas... Só tem para punir. Não para impedir. Claudeir, para finalizar a nossa conversa, na sua opinião, né, como conselheiro tutelar, o que Búzios tem de pior e melhor quando o assunto é garantir direitos de crianças e adolescentes? Bom, vamos falar da coisa boa, né? O que o Búzios tem de melhor? A configuração da cidade, o fato da gente ser uma cidade pequena, faz com que a gente tenha um contato, uma conexão mais rápida, né? Então a gente consegue contactar tanto a justiça, quanto o poder público em geral, quanto a sociedade, no caso de violação. Isso é um ponto favorável, né? A gente consegue ter uma resposta mais rápido, uma sensibilidade maior de alguns agentes. Isso é um fator que favorece a garantia do direito das crianças e adolescentes, essa proximidade. O que não se encontra, por exemplo, em cidades grandes ou cidades médias, como Maricá, Niterói, São Gonçalo, já não tem os colegas de lá já não têm essa facilidade, né? E de pior,
é a falta de conhecimento. Há um tempo atrás, eu tinha a falsa ideia de que era má vontade, né, das pessoas. Só que quando você vai conhecendo, você percebe que não é má vontade. Todo mundo se importa. Quando você vai conversar, não, mas acho que não, é importante e tal. As pessoas só não têm conhecimento do direito. E aí a gente precisa romper isso, né? Há muita resistência sobre aprender sobre isso. Não sei se é uma questão só cultural, né? Mas o que a gente tem de pior é essa resistência em aceitar que as crianças têm um direito prioritário acima de qualquer outro indivíduo aqui, né? Porque muita adulta fala assim, mas na minha época não era assim. Olha, isso dá um... mas eu tinha que andar 4 quilômetros. Né? A época era diferente, agora não. Era por conta disso, dessa época difícil, né, de você ter que andar 4, 5 quilômetros para ir para a escola, é que a lei aprimorou, né, para não fazer com que as crianças passem pelo que você passou, para que elas possam ter acesso à educação. Então essa resistência é o que é de pior. E aí, Márcia, para ser sincero, não acho que é só em Búzios, não. Acho que esse é o enfrentamento no país inteiro. A gente precisa vencer essa cultura de que quem cuida de criança, né, é só em casa que se resolve os problemas. Isso não. 80% dos abusos sexuais, inclusive, são cometidos dentro de casa. 80%? Então, e aí são intrafamiliares, né? Pode ser pai, mãe, avô, avó, tia, padrasto, madrasta, né? Vizinho. Então, isso não se resolve dentro de casa. Então, a gente precisa se meter, sim. O filho é dos outros, sim, mas aquele cidadão pertence à sociedade. E aí ela é responsabilidade de todo mundo, né? Então, a gente precisa vencer essa cultura, dar uma atenção maior à saúde, né? Búzios tem muita dificuldade na efetivação do direito, né? Enquanto poder público. Muita dificuldade em efetivação no direito da saúde das nossas crianças e adolescentes. E aí eu vou para a sociedade. Né? Nós temos um empresariado, infelizmente, né? Não dá para dizer também, mas é uma condição do próprio sistema, que não dá muita oportunidade aos nossos jovens. Adolescente pode trabalhar, isso é um mito, pode trabalhar sim, desde que seus direitos à educação, ao lazer sejam respeitados. E aí, qual empresário buziano se dispõe a contratar um jovem aprendiz, ter uma responsabilidade dele estar frequentando a escola, ter que pagar os direitos, os salários, e aí ele vai optar por alguém que é maior de 18 anos, na qual ele não vai ter essas obrigações, ter esse compromisso, e o adulto vai poder trabalhar a qualquer hora, vai ter hora extra. Então eu faço isso também, né? O que tem de pior? A gente tem muito comércio, a gente tem muita atividade, tem muito emprego que poderia oportunizar os nossos jovens, mas por uma questão econômica, né, capitalista, esses empresários não têm essa inclinação. Então isso também é algo ruim, é pior. E aí a gente tem que escutar, mas esses adolescentes ficam aqui na Rua das Pedras, ficam na Praça Santos Dumont bebendo, usando droga no cais. Oferece um emprego para ele, né? Oferece uma atividade para ele durante o dia, para ver se ele vai estar ali, se ele vai ter energia para aquilo ali. Não vai, né? Então, falta de oportunidade é algo que a gente tem de pior aqui para os nossos jovens. Não tem jovem aprendiz porque as empresas precisam ter mais de 100 funcionários para a obrigatoriedade de ter jovem aprendiz. Qual empresa em Búzios tem mais que 100 funcionários? Só os mercados. Só os mercados. Verdade. Isso tem que ser repensado, né? Exato. Tem que se criar incentivo, né? Aí o poder público tem que criar incentivo, um descontozinho no IPTU, um desconto no ISS, né? Você contrata 2, 3 jovem aprendizes ali, você vai ter um descontinho no ISS, no IPTU, ou de alguma maneira, né? Tem que incentivar esses empresários também. Não dá para botar a responsabilidade neles, né? Eles não podem pagar por isso. Mas aí a gente precisa conversar, precisa ter esse diálogo. Quem quiser orientação, acionar, denunciar, como é que eu falo, como é que as pessoas falam com o Conselho Tutelar de Búzios? Excelente pergunta. A gente fica ali na Rua São Paulo, Apóstolo, número 17, em Manguinhos, ali perto do Largo do Ceceu, ali do posto do Ceceu, ali atrás. Para os mais antigos, em frente à casa do falecido Toninho Branco,
né? Ali a gente fica ali, onde hoje mora o pastor Marcelo, onde tem um restaurante. Tem um número, que é o 2350-6009, é o telefone fixo. A gente atende de segunda a sexta, lá na sede, de 8 às 5 da tarde, através desse telefone. E 24 horas pelo telefone celular de plantão, que é o acionamento que funciona no período de 17 a 8 da manhã, feriados e finais de semana, que é o DDD 22 99802 8961. Mas, Claudia... É o WhatsApp também? Não tem WhatsApp. Tá. A gente não tem que ligar. Tá. Porque a gente tentou, sabe, ter o WhatsApp, mas a gente não tem ferramentas nem tecnologia para administrar as mensagens. Tem gente que teve uma infeliz experiência de uma pessoa fazer uma denúncia 3 horas da manhã via WhatsApp, né? Mensagem: olha, tem uma criança na rua aqui, 3 horas da manhã, né? Por mais que a gente esteja de acionamento, 3 horas da manhã, o conselheiro tutelar pode estar dormindo, né? Então, se é algo urgente, você não pode escrever e esperar que alguém está ali no celular. Verdade. Né? Então, se é urgente, a gente dá um jeito e liga. Tem que ligar. Então, a gente não tem ferramentas para receber essas mensagens do WhatsApp, a gente não tem WhatsApp, não tem como a gente ter WhatsApp, mas o telefone funciona 24 horas em qualquer lugar da cidade. Então, e a gente atende. Curioso que ontem mesmo a Justiça de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, estava tentando falar com uma secretaria aqui de Búzios, com a prefeitura, com alguma coisa, e eles ligaram para a gente dizendo: olha, o único número que a gente consegue falar é no Conselho Tutelar. Eu falei: graças a Deus, né? Que bom. Eu peguei o número, passei para o outro órgão lá, falei: tem gente querendo falar com vocês aí. Né? Então é um telefone que funciona, a gente não tem problema com isso. Tá bom. E aí, se a pessoa ficar com medo, tem muita gente que tem medo, né? De fazer denúncia, existe um canal que é do Ministério dos Direitos Humanos há muito tempo, que é o Disque 100. Disco 100, esse é uma ferramenta muito eficaz, ela é efetiva e 100% anônima. Se você não quiser se... E chega a vocês. Chega muito rápido, é 24 horas, você liga, tem uma central de atendimento em Brasília que faz o cadastro dos dados e automaticamente o sistema já manda para o nosso e-mail. Então, e a gente olha o e-mail constantemente. A gente tem acesso através de um código, né? Ela é uma mensagem codificada, criptografada. A gente tem um código para abrir essa... Então, assim, é totalmente sigiloso. Quem faz o Disque 100 pode ficar tranquilo que é impossível de descobrir, né? A legislação não proíbe a divulgação do denunciante. Então, quem quiser denunciar pode ficar tranquilo. O Disque 100 também. É mais fácil, né? Só discar o 100. Tá bom. Bom, deu para perceber por que você foi reeleito, né? E com tantos votos. E você tem, assim, um olhar bem amplo, bem atual. Acho que sua contribuição, né? A gente já vem observando há muito tempo os resultados do seu trabalho, da sua equipe. Então, agradeço em nome das famílias buzianas, em nome dos jovens e dos adolescentes, que você continue, né, nessa sua positividade, com essa disposição que eu sinto em você de avançar e de melhorar, né, no trabalho da criança e do adolescente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer também em nome dos meus companheiros de trabalho, né, e aí eu vou nominá-los, né, a Tamires Carvalho, a Hanna Caires, o Marcos Pimentel e a Margarete de Souza. São os conselheiros tutelares da cidade, né, que, assim, a gente tem um entrosamento muito bom, apoiam, né, me apoiam, a gente se apoia. Então, se eu estou hoje aqui, porque eles apoiam, porque eles me autorizam a vir falar em nome do Conselho Tutelar, e a gente vem tentando, a gente faz o nosso máximo, nosso grupo aqui, se a gente divulgasse as nossas conversas, né, a gente compartilha angústias, né, então quero mandar um abraço para eles, agradecer também a confiança que eles têm, né, em de me escolher internamente como representante do órgão, mas não existe uma hierarquia, nós somos todos iguais, nós 5 somos todos iguais, e assim, eu sou muito feliz de trabalhar com eles também. Parabéns à sua equipe. Obrigado, Márcia.